Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje, vou contar para vocês uma história incrível e transformadora, repleta de emoções e reviravoltas, que tocará o coração de todos. Antes de começarmos, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Preparados? Vamos juntos nessa jornada. Meu nome é Levi Solomon, e meu passado é como uma tapeçaria entrelaçada com as tradições e valores do judaísmo ortodoxo. Nasci em Williamsburg, Nova York, em uma família devota e profundamente enraizada na fé. Minha mãe, Esther, dedicava cada minuto de seus dias à oração, ao cuidado com a casa kosher e à criação dos filhos dentro dos padrões mais elevados de pureza espiritual. Desde pequeno, meu destino parecia traçado. Eu demonstrava um talento incomum para os estudos religiosos. Enquanto outras crianças memorizavam pequenas porções da Torá, eu já recitava livros inteiros, absorvendo os ensinamentos com uma fome insaciável. Meu pai costumava me chamar de Ben Torá, filho da Torá, um título que enchia sua voz de orgulho. Aos 12 anos, fui enviado para uma das yeshivas mais rigorosas de Nova York. Ali meus dias começavam antes do amanhecer, com orações matinais, e terminavam tarde da noite, após longas horas de estudo. Não havia espaço para distrações mundanas. Cada momento era dedicado à compreensão da palavra de Deus e à aplicação de suas leis. Minha ascensão na comunidade foi rápida. Aos 18 anos, já é considerado um prodígio. Meu rabino mentor, Isaac Cohen, frequentemente dizia aos outros: Levi não é apenas um estudante, ele é um professor em formação. Com sua orientação, comecei a dar pequenas aulas para outros estudantes, explicando os detalhes mais complexos da Halachá e das interpretações rabínicas. Com o tempo, assumi responsabilidades maiores. Aos 25 anos, fui nomeado rabino de uma das sinagogas mais respeitadas de Williamsburg. Era um papel que eu desempenhava com zelo. Aos olhos da minha comunidade, eu era um pilar de sabedoria e liderança. Meus sermões atraíam multidões, e minhas sessões de aconselhamento eram procuradas por aqueles que buscavam orientação espiritual. No entanto, dentro de mim algo estava mudando. Havia passagens específicas da Torá e dos profetas que me deixavam inquieto. Isaías 53, por exemplo, falava sobre o servo sofredor, uma figura que parecia muito além de qualquer interpretação tradicional que eu conhecia. Em meu coração surgia uma pergunta que eu não ousava compartilhar. Quem era, de fato, esse servo? Certa noite, depois de um longo dia de estudos e orações, mencionei a passagem de Isaías a Rachel, minha esposa. É uma metáfora? Ela respondeu sem hesitar. Os rabinos já explicaram isso. Eu sei, retruquei, hesitante. Mas, e se houver mais? E se estivermos perdendo algo? Rachel franziu o senho. Levi, você está cansado. É melhor descansar. Seus olhos refletiam preocupação, mas também um limite que eu não deveria cruzar. Para ela, para minha congregação, para minha família inteira. Duvidar das interpretações tradicionais era impensável, e assim, eu reprimia essas dúvidas. Continuava pregando, ensinando e aconselhando, me convencendo de que minha mente estava sendo testada e que minha fé deveria prevalecer. Ainda assim, no fundo da minha alma, uma inquietação persistia. Ainda assim, no fundo da minha alma, eu me sentia como um homem que olha para uma porta fechada, sabendo que há algo precioso do outro lado, mas sem coragem de girar a maçaneta. Era uma noite comum, em nossa casa em Williamsburg. Rachel estava na cozinha, organizando os pratos do jantar que acabáramos de compartilhar. Nossas conversas rotineiras fluíam entre discussões sobre os preparativos para o próximo Shabat e pequenos comentários sobre a aula que eu havia ministrado naquela manhã. Era um momento de paz, a serenidade de uma vida previsível e regrada, envolvida nas tradições que nos sustentavam. Enquanto Rachel limpava a mesa, percebi que a torradeira havia quebrado. Ela vinha apresentando problemas nos últimos dias, mas, naquela noite, parecia ter parado de funcionar de vez. Eu não era exatamente um homem habilidoso com consertos, mas gostava de resolver as pequenas questões domésticas por conta própria. Peguei a torradeira e disse, quase como uma brincadeira:
Deixe-me mostrar que, além de rabino, posso ser um mecânico amador. Levi, cuidado. Rachel alertou com um sorriso breve. Talvez seja melhor deixar isso para amanhã. É uma coisa simples, retruquei. Vai levar 5 minutos. Eu abri a torradeira sobre a bancada, examinando os componentes internos. Parecia uma tarefa fácil. Peguei uma chave de fenda e comecei a mexer nos fios. O que não percebi foi que, durante o jantar, um pouco de água havia respingado no aparelho. Estava tudo molhado, e eu não pensei em desconectar completamente a torradeira da tomada. Foi quando aconteceu. No momento em que toquei um dos fios internos, uma onda elétrica percorreu meu corpo com uma força indescritível. Não era apenas dor. Era como se meu corpo inteiro estivesse sendo rasgado por uma força invisível, paralisante. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Tudo ao meu redor pareceu congelar. A descarga elétrica me lançou para trás e minha cabeça bateu com força no azulejo frio do chão da cozinha. Por um instante, ouvi Rachel gritar meu nome, mas sua voz rapidamente se tornou um eco distante. Meu campo de visão começou a escurecer. A dor desapareceu, dando lugar a uma estranha sensação de vazio, e então, tudo apagou. Não havia mais som, luz ou dor. Apenas um silêncio absoluto, opressor, como se eu tivesse sido arrancado da realidade e colocado em um vazio sem fim. Era uma ausência de tudo que eu conhecia, como se meu próprio ser estivesse desintegrando. Enquanto isso, na realidade, Rachel corria para o telefone, desesperada. Alguém, por favor. Meu marido está inconsciente. Ele não está respirando. Os paramédicos chegaram rapidamente, invadindo nossa cozinha em meio à confusão. Um deles, um homem chamado Mark, começou a realizar compressões torácicas, enquanto o outro preparava o desfibrilador. Rachel assistia à cena em lágrimas, suas mãos cobrindo a boca para conter um grito que não conseguia mais segurar. Tempo de parada cardíaca? Perguntou Mark a seu colega. 3 minutos veio a resposta. Não vamos desistir. Mais uma carga. Enquanto isso, eu não estava mais ali. Meu corpo estava deitado na cozinha da minha casa, mas minha alma, ela havia sido transportada para outro lugar. Quando tudo ao meu redor se apagou, percebi que havia cruzado um limite. Já não sentia meu corpo, o chão frio da cozinha, ou o som das vozes ao meu redor. Estava em um lugar completamente diferente, mas lugar talvez não seja a palavra certa. Era um vazio tão absoluto que não conseguia distinguir onde eu terminava e onde começava o nada. Eu estava na escuridão total. Não era como fechar os olhos, onde ainda se percebe sombras ou a própria consciência. Esta escuridão era densa, quase tangível, como se tivesse peso. Cada parte de mim parecia estar sendo engolida por ela, mas, paradoxalmente, eu ainda existia ali, consciente. O silêncio era ensurdecedor. Não havia sons familiares, apenas um vazio que esmagava minha alma. Mas, gradualmente, comecei a ouvir algo. No início, era como um sussurro, tão baixo que quase parecia minha imaginação. Mas os sussurros cresceram, transformando-se em vozes. Essas vozes eram diferentes de qualquer coisa que eu já havia ouvido. Elas não vinham de fora, mas de dentro do próprio vazio. Eram vozes de lamento, cheias de arrependimento e desespero. Algumas falavam em hebraico, outras em idiomas que eu não reconhecia. Mas o que me abalou profundamente foi o conteúdo das palavras. Eles estavam certos. E uma voz sussurrou com uma dor quase palpável. Eu rejeitei o que era claro. Agora é tarde demais. Outra lamentava. Eu escutava fragmentos de orações conhecidas, mas eram recitadas de maneira diferente. As palavras que antes carregavam esperança e conexão com Deus, agora eram carregadas de pesar e desolação. Não eram orações de fé, mas de almas desesperadas, clamando por algo que sentiam estar perdido para sempre. Comecei a sentir uma opressão crescente ao meu redor. Não era apenas a escuridão. Era como se essa escuridão estivesse viva, consciente, e estivesse me observando. Ela me envolvia como um manto, mas não oferecia conforto. Em vez disso, trazia uma sensação de exposição, como se tudo o que eu era estivesse sendo colocado à mostra. Quem sou eu aqui?
Pensei, tentando entender. Por que estou ouvindo isso? Por que estou aqui? No momento em que essa pergunta cruzou minha mente, percebi algo que gelou minha alma. Aquelas vozes, eu não era apenas um ouvinte. Elas estavam ao meu redor, mas também dentro de mim. Como se em algum nível, suas confissões fossem reflexos de dúvidas e verdades que eu havia reprimido durante minha vida. Eu sabia. Uma voz dentro de mim sussurrou, distinta das... para a cena de Abraão no Monte Moriá, prestes a sacrificar seu filho Isaque. O anjo do Senhor interveio, e a voz do Messias explicou como Abraão estava disposto a sacrificar seu único filho. Assim Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício. Eu sou esse cordeiro. A cena seguinte mostrou Moisés levantando a serpente de bronze no deserto, e a voz continuou, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem deve ser levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Eu vi a cruz, e entendi que ele era aquele que foi levantado por nós. As visões continuaram, cada uma revelando um aspecto diferente da promessa messiânica. Vi Davi escrevendo os Salmos, suas palavras agora ressoando com um significado mais profundo. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Eu vi Isaías profetizando sobre o servo sofredor, e as palavras ganharam vida. Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. A punição que nos trouxe paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Cada cena era um lembrete poderoso de que toda a história da redenção estava centrada nele, no Messias. Eu vi Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas. Suas palavras agora claras e inconfundíveis. Vi o nascimento em Belém, a estrela guiando os magos, o batismo no Jordão, os milagres, as parábolas, a última ceia, a traição, o julgamento, a crucificação, a ressurreição. Tudo estava interligado, cada evento, cada profecia, cada promessa. E então, vi a cena final, uma visão do futuro, onde uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas estava diante do trono e do Cordeiro, adorando-o. A voz do Messias falou novamente: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Você foi chamado para testemunhar isso, Levi. Compartilhe o que você viu, para que outros possam conhecer a verdade. Quando a luz começou a diminuir, senti que estava sendo puxado de volta à realidade. As visões desapareceram, mas o impacto delas permaneceu gravado em minha alma. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu tinha visto a verdade, e agora tinha uma missão. Eu estava de volta ao lugar de escuridão, mas agora a escuridão não era mais assustadora. Eu sabia que não estava sozinho. A presença do Messias estava comigo, e sua luz brilhava dentro de mim. As palavras dele ecoavam em minha mente, e eu sabia que tinha que compartilhar o que havia aprendido. Eu tinha que voltar e contar a todos sobre o que tinha visto. Eu tinha que falar sobre o Messias, sobre a verdade que havia sido revelada. Eu tinha que ser uma testemunha, mesmo que isso significasse enfrentar resistência e rejeição. Eu estava pronto para fazer isso, porque sabia que ele estaria comigo em cada passo do caminho. Eu tinha visto a luz, e agora era minha responsabilidade compartilhá-la com o mundo. Abraão. Eu o observei no Monte Moriá, prestes a sacrificar seu filho, Isaque, com um cutelo em mãos. Uma voz ressoou, dizendo que Deus proveria o cordeiro para o holocausto. Mas não era apenas sobre Isaque ser poupado. Eu enxergava o verdadeiro cordeiro, o Messias, que se tornaria o sacrifício definitivo. Minha compreensão se expandia. As festas judaicas passaram rapidamente pela minha mente. A Páscoa, com o sangue do cordeiro que salvou os israelitas no Egito. O Yom Kippur, o dia da expiação, com o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos para oferecer o sangue pelo povo. A festa das primícias simbolizando a ressurreição e a nova vida. Cada uma delas era uma sombra, uma figura que apontava para ele. Você leu essas histórias? Ele continuou, mas não viu a plenitude. Elas sempre falaram sobre mim. Então veio Isaías 53, uma passagem que havia inquietado meu coração por anos. Vi a imagem do servo sofredor carregando as iniquidades de muitos.
Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Essas palavras estavam gravadas em minha memória desde a juventude, mas agora, pela primeira vez, vi o sofrimento real do Messias. Vi suas feridas, o peso da dor que ele carregou, e percebi que aquele servo sofredor era o próprio Messias. Outras passagens surgiram, o Salmo 22, que descrevia com precisão a crucificação, Jeremias 31, com a promessa de uma nova aliança escrita nos corações, Daniel 7, onde o Filho do Homem recebia autoridade, glória e poder eternos. Tudo apontava para ele. Eu não vim para abolir a lei ou os profetas, mas para cumpri-los, ele disse. E naquele momento entendi, a Torá, os profetas, os salmos, não eram simplesmente instruções ou histórias. Era um grande mosaico que revelava o Messias, desde o início dos tempos. Eu comecei a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um arrependimento profundo e de um alívio indescritível. Durante toda a minha vida, eu havia buscado a verdade nas Escrituras, mas estava preso às sombras. Agora, a luz tinha revelado o quadro completo. Mas por que agora? Perguntei, minha voz carregada de emoção. Por que me mostrar isso depois de todos os anos de cegueira? Porque eu te escolhi para testemunhar, ele respondeu. E porque o tempo é curto. Você deve voltar e compartilhar essa verdade. Nem todos ouvirão, mas alguns ouvirão. E aqueles que ouvirem terão vida. Suas palavras foram como fogo em meu coração. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Com cada fibra do meu ser, sentia um novo propósito se formando. Eu havia encontrado o Messias, e ele havia me encontrado. A luz ao meu redor parecia pulsar com vida própria, e o olhar do Messias estava fixo em mim. Havia uma calma em sua presença, mas também uma seriedade que pesava no ar. Eu sabia que algo crucial estava para ser dito, algo que definiria o resto da minha existência. Levi? Ele começou, sua voz ressoando como trovão suave. Eu te mostrei a verdade, porque há um propósito para a sua vida que ainda não foi cumprido. Você deve voltar. Voltar? A palavra ecoou na minha mente como um trovão. Voltar ao mundo, à minha antiga vida. Parte de mim queria recusar. Eu sentia uma paz tão profunda ali, na presença dele, que a ideia de retornar parecia dolorosa. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele continuou. Você deve contar o que viu, ele disse. Não apenas para os seus, mas para aqueles que buscam a verdade, mesmo sem saberem disso. Você será minha testemunha. Eu? Minha voz tremeu. Mas por que eu? Há outros mais dignos, mais sábios. Eu rejeitei isso por tanto tempo. Ensinei o contrário. Como posso ser sua testemunha? Ele se aproximou, e sua mão tocou meu ombro. No momento em que ele tocou, um calor indescritível percorreu meu ser, enchendo-me de força e confiança que não eram minhas. Eu não escolho os perfeitos, Levi. Eu escolho os dispostos. Você conheceu as sombras, mas agora conhece a luz. É isso que te torna capaz. Ainda assim, minha mente estava cheia de dúvidas, mas, Senhor, insisti. Ninguém vai acreditar em mim. Minha comunidade me rejeitará. Minha esposa, minha família. Eles me abandonarão. O que eu posso fazer sozinho? O Messias inclinou a cabeça ligeiramente, e seu olhar penetrou no mais profundo do meu ser. Você não estará sozinho, ele disse. Meu espírito estará com você. Ele te guiará, te fortalecerá e te dará palavras quando as suas falharem. Você enfrentará resistência, Levi, e haverá momentos em que sentirá que não pode continuar. Mas lembre-se, eu estarei com você até o fim. Suas palavras soaram como uma promessa inquebrável, mas também como um alerta. Eu sabia que não seria fácil. Minha mente já podia imaginar as reações das pessoas mais próximas a mim. O desprezo, a rejeição. Mas ao mesmo tempo, havia algo em suas palavras que despertava coragem dentro de mim. Uma coragem que eu não sabia que possuía. Ele se afastou um passo, e a luz ao seu redor começou a brilhar ainda mais intensamente. Levi, ele disse. Esta verdade não é apenas para você. É para todos. Volte e chame os que ainda podem ouvir. O tempo é curto e as escolhas feitas agora têm consequências eternas. Eu queria falar mais, fazer mais perguntas, mas as palavras me faltaram. Senti uma mistura de amor,
reverência e uma determinação recém-descoberta. O Messias não precisava dizer mais nada. Sua presença era suficiente para me encher de propósito. Eu irei, finalmente consegui dizer. Minha voz carregada de emoção. Eu farei o que você me pediu. Ele sorriu, e o brilho ao seu redor cresceu, até que tudo ao meu redor fosse consumido pela luz. Eu podia sentir que estava sendo levado de volta. A paz e a luz começaram a se desvanecer, mas suas palavras permaneceram gravadas em meu coração como fogo ardendo dentro de mim. De repente, tudo ficou escuro e senti como se estivesse sendo puxado de volta ao meu corpo. O som de vozes e movimentos agitados começou a preencher meus ouvidos. O mundo ao meu redor voltou como uma explosão de sons e sensações. Ouvi vozes tensas como se alguém estivesse gritando ao longe, mas as palavras eram confusas e abafadas. Minha cabeça parecia pesada e meus pulmões queimavam, enquanto eu sugava o primeiro suspiro de volta à vida. A dor aguda no peito me trouxe à realidade. Uma dor que, mais tarde eu descobriria, vinha das compressões torácicas que os paramédicos haviam feito para reanimar meu coração. Ele está de volta! Uma voz masculina exclamou, cheia de alívio e entusiasmo. Minha visão, inicialmente turva, começou a clarear. Pude distinguir rostos ao meu redor. Paramédicos ofegantes, suas roupas amassadas e seus rostos cobertos de suor. Rachel estava ali, ajoelhada ao meu lado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela segurava minha mão como se sua própria vida dependesse disso. Levi! Ela gritou, sua voz embargada de emoção. Graças a Deus você voltou! Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca, e as palavras não saíram. Meu corpo parecia frágil, como se cada músculo tivesse sido esvaziado de força. Tudo o que consegui fazer foi apertar levemente a mão de Rachel, como uma pequena confirmação de que eu estava ali. Os paramédicos começaram a verificar meus sinais vitais. 14 minutos e 16 segundos. Ouvi um deles dizer. Ele estava tecnicamente morto por mais de 14 minutos. Milagre! Disse outro balançando a cabeça. Simplesmente um milagre. Mas eu sabia que não era apenas um milagre. Era um chamado, uma missão. Tudo o que havia acontecido durante aqueles 14 minutos estava claro em minha mente, como se tivesse acabado de ocorrer. A luz, o Messias, as escrituras que haviam se desdobrado diante de mim. Era tudo tão vívido que parecia mais real do que o mundo ao meu redor. Quando finalmente consegui falar, minha voz era fraca, mas determinada. Eu vi algo! Rachel olhou para mim com os olhos arregalados. O que você quer dizer? Você está confuso. Não fale agora. Apenas descanse. Mas eu não podia esperar. Era como se um fogo queimasse dentro de mim, implorando para ser compartilhado. Rachel, eu disse, minha voz trêmula. Eu vi o Messias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rachel me encarou como se eu tivesse dito a coisa mais absurda que já ouvira. O quê? Ela finalmente perguntou, sua voz entrecortada. O que você está dizendo, Levi? Isso não faz sentido. Os paramédicos, ainda ocupados com os últimos procedimentos, trocaram olhares desconfortáveis. Era claro que não entendiam, e talvez nem quisessem entender. Mas eu não me importava, a verdade estava em mim, e eu sabia que precisava compartilhá-la, mesmo que ninguém estivesse pronto para ouvir. Mais tarde, no hospital, tentei explicar a Rachel o que havia acontecido. Contei-lhe sobre a escuridão, as vozes de remorso, os antigos mestres, e por fim o encontro com o Messias. Suas mãos tremiam enquanto me ouvia, e seus olhos estavam cheios de confusão e medo. Levi, ela falou com a voz baixa. Você deve ter tido uma alucinação. Isso não pode ser real. Você sofreu um trauma. Não foi alucinação. Eu retruquei, com mais firmeza do que esperava. Eu sei o que vi. Eu sei quem vi. Rachel. Tudo o que acreditamos. Tudo o que acreditamos. Tudo o que aprendemos. Estávamos olhando para as sombras. Agora eu vi a luz. Mas ela apenas balançou a cabeça, incapaz de aceitar. Você precisa descansar. Vamos falar sobre isso depois. Os dias que se seguiram trouxeram mais do que apenas rejeição de Rachel. Quando compartilhei minha experiência com os líderes da sinagoga e os membros da congregação, fui recebido com incredulidade, hostilidade e até mesmo acusações de heresia. Você está blasfemando, Levi.
disseram alguns. Está desonrando sua posição como rabino. Minha posição na comunidade começou a desmoronar rapidamente. Fui afastado da liderança e muitos dos meus amigos mais próximos cortaram contato. Mas apesar da dor da rejeição, a verdade que eu havia recebido era maior do que qualquer coisa que eu pudesse perder. Os dias que se seguiram ao meu retorno foram marcados por isolamento e angústia. Minha casa, que antes era um refúgio de paz, agora parecia fria e estranha. Rachel mal falava comigo. Quando tentava explicar novamente o que havia acontecido, ela desviava o olhar ou encerrava a conversa abruptamente. O silêncio entre nós era mais pesado do que qualquer discussão. Na sinagoga, a situação era ainda pior. As pessoas que antes me respeitavam como líder espiritual, agora me olhavam com desconfiança. Alguns me confrontavam diretamente. Você está confuso, Levi. Não fale mais dessas coisas. Outros simplesmente me ignoravam, como se eu tivesse deixado de existir. Mesmo assim, eu não podia negar a verdade que havia vivenciado. As escrituras agora tinham um significado completamente novo para mim. Cada vez que eu abria a Torá, via o Messias em suas páginas. Era impossível voltar ao estado anterior, como se nada tivesse acontecido. Foi durante esse período de rejeição que ouvi falar, pela primeira vez, de uma pequena comunidade de judeus messiânicos em Manhattan. Era um grupo discreto, quase desconhecido, formado por judeus que acreditavam que o Messias prometido já havia vindo. No início, hesitei. Ir a ele significava cruzar um limite que, na mentalidade da minha comunidade, era imperdoável. Mas algo dentro de mim, talvez o próprio espírito de que o Messias havia falado, me levou a procurá-los. A reunião aconteceu em uma sala simples e sem adornos. Quando entrei, fui recebido com calor e gentileza, algo que eu não sentia havia semanas. Eles não me olharam com desconfiança, nem tentaram me corrigir. Em vez disso, me ouviram. Quando comecei a compartilhar minha experiência, não vi olhares de reprovação ou dúvida. Vi olhos brilhando de compreensão e emoção. Você não está sozinho, Levi, disse David Stein, o líder do grupo, com um sorriso caloroso. Ele era um homem de meia idade, com uma voz tranquila e uma sabedoria que transparecia em cada palavra. O que você viu é o que muitos de nós também experimentamos, de uma forma ou de outra. O Messias abriu nossos olhos assim como abriu os seus. Eles me apresentaram a Brit Hadashah, o Novo Testamento, e pela primeira vez li sobre a vida, morte e ressurreição do Messias que eu havia encontrado. Era como se tudo o que eu tinha visto e sentido durante minha experiência de quase morte estivesse escrito ali, palavra por palavra. Enquanto lia, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Como nunca vi isso antes? Perguntei a David. Nós crescemos com uma visão que nos impede de enxergar. Ele respondeu. Mas quando o Messias abre nossos olhos, não há como voltar atrás. Passei meses aprendendo com eles, redescobrindo as Escrituras à luz do que o Messias havia revelado. Cada encontro com aquele grupo me fortalecia para enfrentar a rejeição da minha antiga comunidade, e muitas vezes, até da minha própria família. Não era fácil, mas eu sentia uma paz interior que nunca havia experimentado antes. Com o tempo, percebi que essa pequena comunidade era uma dádiva. Ali, encontrei pessoas que entendiam minha jornada e me apoiavam, mesmo quando tudo ao meu redor parecia desmoronar. Juntos, compartilhávamos a mesma missão, levar a verdade ao maior número possível de pessoas, mesmo sabendo que muitos a rejeitariam. Enquanto escrevo estas palavras, meu coração está dividido entre gratidão e urgência. Gratidão porque o Messias me encontrou mesmo em minha cegueira, revelando verdades que eu nunca poderia ter compreendido por conta própria. E urgência porque sei que muitos dos meus irmãos e irmãs ainda estão vivendo nas sombras, como eu vivi por tanto tempo. Minha experiência de quase morte não foi apenas um evento extraordinário, foi um chamado. Não foi uma história para eu guardar, mas uma verdade para eu compartilhar, mesmo sabendo das consequências. Desde o dia em que voltei à vida, enfrentei rejeição, isolamento e até mesmo ridicularização. Minha esposa, Rachel, ainda luta para compreender o que aconteceu comigo. Minha antiga comunidade me vê como um traidor, alguém que abandonou a tradição, mas nada disso diminui a verdade que arde em meu coração. Aos meus irmãos judeus, eu digo isto. Leiam as Escrituras novamente, com o coração aberto.
Reexame Isaías 53, Salmo 22, Daniel 7, Gênesis 3, 15 e todas as passagens que apontam para o Messias prometido. Perguntem a si mesmos por que essas palavras descrevem com tanta clareza o Messias que já veio. Olhem para os sacrifícios, as festas, o sacerdócio. Tudo isso aponta para algo maior, algo que já foi cumprido. Eu sei que pode parecer impossível aceitar isso. Sei porque eu mesmo lutei contra essa verdade durante toda a minha vida. Passei anos ensinando a Torá e as tradições, acreditando que estava defendendo a fé verdadeira. Mas no fundo, eu sabia que algo estava faltando, e foi apenas quando enfrentei a escuridão e vi a luz que compreendi o que estava perdido. Talvez você esteja lendo isso com ceticismo, ou até com raiva. Talvez pense que eu estou enganado ou iludido. Mas eu imploro que você considere. E se o Messias que você espera já veio? E se a rejeição dele foi um erro que ainda pode ser corrigido? Aos que não compartilham da tradição judaica, esta mensagem também é para vocês. O Messias não veio apenas para um povo, mas para toda a humanidade. Ele é a ponte entre o Criador e sua criação. Suas palavras e seus atos são o cumprimento de uma promessa que transcende tempo e espaço. Ele é a resposta para o vazio que muitos de nós carregamos, mesmo sem saber. Minha oração é que você não ignore este chamado. A vida é frágil. Eu sei disso melhor do que ninguém. Em um momento, eu estava em pé consertando uma torradeira e, no instante seguinte, estava diante do Messias. A eternidade não espera por nossas indecisões. As escolhas que fazemos agora têm consequências que vão além deste mundo. O Messias está chamando você, assim como me chamou. Você está pronto para responder. Está pronto para buscar a verdade, mesmo que ela desafie tudo o que você pensou saber. A escolha é sua, e o tempo é agora. Eu, Levi Solomon, não sou mais apenas um rabino, um mestre, ou um anessiolema, não sou mais apenas um rabino, um mestre, ou um líder religioso. Sou uma testemunha da luz que transformou minha. Minha oração é que você também a veja, antes que seja tarde demais.